Os donos acharam que era apenas mais um alerta noturno nas câmeras de segurança da Ring, mas acabou se transformando em seu pior pesadelo. Registraram intrusos misteriosos adentrando suas casas e criaturas aterrorizantes espreitando ao redor. Esses vídeos perturbadores vão te deixar chocado. Em uma noite sinistra, uma figura estranha se aproximou de uma porta, cada passo aumentando o terror. Com dedos anormalmente longos e sem rosto discernível, a figura capturada pela câmera parecia uma mistura de bruxa com algo completamente alienígena. O que quer que fosse, ninguém sabia suas intenções, mas sua presença era suficiente para arrepiar qualquer um. Em uma noite silenciosa, um homem foi despertado por ruídos estranhos do lado de fora de sua casa. Cauteloso, decidiu esperar até o amanhecer para conferir as imagens de sua câmera de segurança. O que ele viu o deixou sem palavras. Uma figura alienígena passava lentamente pela frente de sua casa, como se estivesse à procura de algo, talvez comida. Seus movimentos eram incomuns, quase antinaturais, e ninguém conseguiu descobrir de onde veio ou para onde foi. Desde aquela noite, a criatura nunca mais apareceu, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. O bairro ganhou um visitante inesperado e nada convidativo. Um homem recebeu um alerta de movimento no celular e decidiu checar sua câmera Ring. O que ele viu foi de arrepiar. Uma figura escura caminhava calmamente pela estrada. Seus pés eram visíveis, mas o restante do corpo parecia uma sombra translúcida, como se não pertencesse àquele lugar. Seria um fantasma? Um truque de luz? Ou algo muito mais estranho? A visão inexplicável deixou o homem com mais dúvidas do que respostas. E o mistério permaneceu sem solução. Em uma madrugada tensa, um homem ouviu barulhos esquisitos vindos da rua. Curioso, espiou pela janela e se deparou com uma visão aterrorizante. Sob um poste de luz, uma criatura esquelética de aparência errática parecia escanear a área. Seus movimentos instáveis e sua expressão inquietante criavam um cenário de puro pavor. Ele ficou ali por alguns instantes antes de desaparecer na escuridão. O homem ficou imóvel, tentando processar o que havia visto. Era uma noite tranquila, até que um cachorro local começou a latir descontroladamente. Seu dono, acostumado com falsos alarmes, ignorou, mas no dia seguinte decidiu conferir as imagens da câmera, só para garantir. O que viu fez seu coração disparar. O cachorro estava fixado em uma pequena figura escura que se movia em velocidade impressionante pelo quintal. Apenas suas pernas eram visíveis e parecia determinada, como se estivesse em uma missão. O cão certamente sentiu algo além do que os olhos humanos podiam ver. Mas o que exatamente? Essa pergunta, assim como a criatura, desapareceu no ar. Mistérios sem solução, aparições inexplicáveis e encontros que desafiam a lógica. O que você faria se presenciasse algo assim? Em uma pequena aldeia do Peru, um fazendeiro despertou para uma visão inquietante. O portão de madeira de seu quintal estava partido ao meio, como se alguém o tivesse arrombado de propósito. Pensando que poderia ser um ladrão, ele correu para verificar as imagens da câmera de segurança. O que viu, no entanto, fez seu sangue gelar. Uma criatura de olhos brilhantes, algo claramente não humano, estava parada ali. O ser quebrou o portão, mas não entrou. Ficou apenas observando, analisando o local com um olhar fixo e enigmático. O que queria? De onde veio? Desde aquele dia, o fazendeiro se mantém em alerta, sem saber se aquele visitante assustador pode voltar. Um homem voltava para casa quando algo inacreditável foi capturado pelo circuito de segurança. Ele apareceu correndo, claramente aterrorizado por alguma coisa. Segundos depois, a câmera registrou o que parecia impossível: uma criatura estranha, com apenas metade de um corpo, sem pernas, mas se movendo de forma bizarra. O ser desapareceu rapidamente dentro de uma casa, e quando o morador conferiu a filmagem e inspecionou sua propriedade, não encontrou nenhum sinal da criatura. Assim como surgiu, ela simplesmente sumiu, deixando para trás apenas um mistério sem solução.
Verificar câmeras de segurança pode revelar segredos inesperados. Um homem no México aprendeu isso da pior forma quando decidiu conferir suas gravações após 10 dias sem checá-las. Para sua surpresa, todas as noites um ser esguio e esquelético invadia sua garagem, movendo-se de maneira assustadoramente errática. Ninguém sabia de onde ele vinha ou o que queria. Assustado, o homem reforçou as trancas da garagem. Curiosamente, desde então, a criatura nunca mais apareceu, mas a dúvida permanece. Por que escolheu justamente aquela casa? O que procurava? No Texas, um morador ouviu barulhos estranhos do lado de fora de sua casa. Pensando que era apenas um animal, decidiu verificar as imagens de sua câmera de segurança. O que viu fez seu coração disparar. No meio do quintal, uma criatura humanoide alta e assustadora estava agachada, movendo-se de forma estranha, como se estivesse se escondendo. Apavorado, ele chamou as autoridades, mas quando chegaram, a criatura havia sumido sem deixar vestígios. Teria fugido para outro lugar ou desaparecido por completo. Uma mulher estava sozinha em casa enquanto seu marido viajava, quando no meio da noite ouviu batidas na porta. Com o coração acelerado, decidiu espiar, e o que viu a deixou paralisada. Do outro lado, uma figura feminina aterrorizante, de olhos negros e mãos cadavéricas, sussurrava algo de forma obsessiva. Parker, Parker, ele foi quem fez isso comigo. Em pânico, a mulher trancou a porta, fechou as cortinas e se escondeu no quarto. Depois de alguns minutos angustiantes, a figura desapareceu, mas o detalhe mais assustador veio depois. O nome de seu marido era Parker. Esses encontros inexplicáveis desafiam a lógica e deixam perguntas sem resposta. Um turista curioso viajou para uma pequena cidade na Indonésia, onde os moradores contavam histórias sobre uma criatura sinistra que aparecia à noite. Cético, ele instalou uma câmera de segurança para provar que tudo não passava de superstição, mas na manhã seguinte, ao revisar as imagens, ficou completamente horrorizado. A gravação mostrava um ser humanoide rastejando de cabeça para baixo, exibindo um sorriso assustador. Era exatamente como os moradores haviam descrito. Aterrorizado, o turista arrumou suas coisas e fugiu da cidade, jurando nunca mais voltar ao que ele agora chamava de o lugar dos monstros. Stop! Uma noite tranquila se transformou em um pesadelo para um homem que, ao olhar para o quintal, viu mãos emergindo da escuridão, como se alguém estivesse implorando por ajuda. Com medo, ele acendeu a luz externa, mas não havia ninguém ali. Respirando fundo, tentou ignorar o ocorrido, até que um som aterrador ecoou pela casa. Batidas violentas e insistentes na porta da frente. Quando acendeu a luz novamente, tudo estava vazio. O que quer que estivesse lá fora parecia estar zombando dele. Até hoje, ele se pergunta o que realmente viu naquela noite. Ao se mudar para uma nova cidade, um homem ouviu boatos sobre criaturas estranhas que vagavam pela região. Ele não acreditava em nada disso, até que uma noite ouviu sons perturbadores do lado de fora de sua casa. No dia seguinte, decidiu conferir as imagens da câmera de segurança. O que viu fez seu sangue gelar. A filmagem mostrava uma figura pequena e humanoide, parecendo um bebê deformado de um filme de terror. A criatura ficou parada por alguns segundos e depois desapareceu sem deixar vestígios. Naquele momento, o homem percebeu que os boatos eram reais e que algo espreitava nas sombras. No México, um homem checava suas câmeras regularmente, mas em uma noite específica, algo fez seu coração disparar. As imagens capturaram uma figura escura e misteriosa vagando pelo quintal, como se procurasse por algo. De repente, ela se virou e desapareceu na floresta. Intrigado, o homem postou o vídeo na internet. Em pouco tempo, teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um lobisomem, outros tinham certeza de que era o próprio Pé Grande, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente andou por ali naquela noite. E aí, você teria coragem de revisar as imagens da sua campainha depois dessa? Este primeiro vídeo foi capturado no meio da noite em um complexo de apartamentos em Toledo. As imagens da campainha mostram um homem batendo na porta da frente com o que parece ser uma arma na cintura. A dona do apartamento não reconheceu o homem, então perguntou quem era. O desconhecido simplesmente respondeu: "Sou eu."
Quando a moradora pediu mais esclarecimentos, em vez de explicar, ele apenas acenou através da porta da frente, tornando a situação ainda mais misteriosa. No entanto, isso não foi suficiente para que ele obtivesse a permissão para abrir a porta. Então, ele acabou indo embora. De forma perturbadora, enquanto ele se afasta, um segundo homem aparece de um container de lixo próximo e também se afasta. Mas isso não seria o fim. Os dois homens então caminharam até a porta dos fundos, onde tentaram forçar a fechadura. A polícia foi chamada e, quando chegou, os dois haviam desaparecido, felizmente sem conseguir abrir a porta. Não está 100% claro o que os dois planejavam. A mochila quase vazia do primeiro homem sugere que eles planejaram roubar o local, mas também é possível que tivessem intenções muito piores. Os dois ainda não foram identificados pela polícia. A dona de uma casa no Texas acordou uma manhã para encontrar o portão do seu quintal totalmente aberto. Curioso, o homem revisou as câmeras ao redor de sua casa e se deparou com essa imagem. Um homem segurando uma faca e vestindo uma fantasia de palhaço, completa com o traje e a máscara, andando casualmente pela propriedade, olhando dentro da casa e testando todas as portas. Isso aconteceu em 2016, durante a onda de palhaços assassinos que ocorreu por alguns meses. Ao olhar para trás, a maioria das pessoas que participaram disso provavelmente estava apenas tentando assustar alguém. Mas não há como negar que alguns aproveitaram a situação para tentar cometer crimes horríveis, se escondendo sob uma máscara de palhaço. No caso desse vídeo, está claro que a pessoa na fantasia estava tentando invadir a casa com uma faca. No entanto, após ser infrutífero, o palhaço acabou indo embora. Apesar de um relatório policial, essa seria a última vez que alguém teria visto o palhaço, deixando a dona da casa com nada além dessas imagens perturbadoras. Este vídeo foi capturado no Colorado, no meio da noite, mostrando 3 leões da montanha saindo da escuridão e começando a andar em torno de um conjunto de casas. Eles foram capturados até mesmo subindo na varanda de uma das casas. Os avistamentos de leões da montanha são extremamente raros nessa área específica, pois normalmente eles permanecem mais afastados, nas montanhas, onde têm acesso fácil aos cervos de que se alimentam. Ver esses animais em uma área com muitas pessoas, especialmente em um bairro, não é nada comum, pelo menos nessa região. Os 3 leões da montanha acabaram se afastando, mas não há dúvida de que as coisas poderiam ter sido bem diferentes se algum dos moradores tivesse deixado seus animais de estimação do lado de fora naquela noite ou até mesmo estivesse fora de casa. Este vídeo da câmera da campainha foi capturado em Overland Park, Kansas, em março de 2017, mostrando um incêndio em uma casa próxima. A casa do bairro, logo em frente, estava completamente tomada pelas chamas. Quando os bombeiros chegaram, era possível ver os vizinhos desesperadamente tentando mover seus carros estacionados para longe da casa. Eventualmente, um pedaço de detritos voando pode ser visto caindo e aterrissando em um conjunto de arbustos logo à frente da câmera. Os arbustos rapidamente pegaram fogo e as chamas começaram a se espalhar rapidamente. Antes que a situação saísse de controle, um vizinho percebeu o incêndio e tentou apagá-lo. Ele pegou uma mangueira de jardim e começou a jogar água no fogo enquanto pressionava a campainha da casa. No entanto, o dono da casa não estava presente e tentou desesperadamente se comunicar através do alto-falante da campainha. Felizmente, o corpo de bombeiros chegou a tempo e, com a ajuda dos vizinhos, conseguiu controlar o incêndio antes que ele se alastrasse para outras casas. Em setembro de 2022, um vídeo foi postado pelo Doorbell News mostrando um incidente bizarro ocorrido às 3 da manhã. Um homem bate violentamente na porta de uma casa repetidas vezes. Ele parece estar procurando ajuda, mas sua insistência em plena madrugada torna a situação ainda mais suspeita. Ele pede para o dono da casa abrir a porta e falar com ele, mas não recebe resposta. Depois de não conseguir uma resposta, o homem se afasta e começa a procurar carona na rua. No entanto, pouco depois, ele retorna e começa a bater na porta novamente, dessa vez de forma agressiva e gritando. O morador, percebendo o comportamento estranho, chama a polícia. O que exatamente esse homem queria ainda permanece um mistério. Outro caso ainda mais assustador aconteceu em agosto de 2020. Por volta das 4 da manhã,
Câmeras de segurança capturaram um homem não identificado despejando um recipiente cheio de gasolina no quintal e na varanda da frente de uma casa. Pouco depois, ele sai de cena e, de repente, um incêndio de grandes proporções irrompe diante da câmera. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido, mas 2 casas e um veículo sofreram danos significativos. O proprietário da casa afirmou não ter ideia de quem poderia ter feito isso ou por quê. Do lado de fora, o ataque parece completamente aleatório e sem motivo aparente, tornando a filmagem ainda mais perturbadora. Na madrugada de setembro de 2021, um morador recebeu uma batida suspeita na porta por volta das 3 da manhã. Ao verificar a câmera da campainha, ele viu 2 jovens que afirmavam ser da Polícia de Columbus, CPD. O detalhe mais alarmante? Um deles segurava claramente uma arma de fogo. Quando o morador usou o alto-falante para questioná-los, os homens continuaram insistindo para que ele fosse até a porta. Quando o morador pediu para ver um distintivo, o suposto policial respondeu friamente que não precisava mostrar nada. Percebendo que se tratava de uma farsa, o morador chamou a polícia de verdade. Antes da chegada dos agentes, os 2 criminosos fugiram. O que eles realmente pretendiam nunca foi descoberto e eles nunca foram identificados. Casos como esses provam que, às vezes, as câmeras capturam momentos tão inexplicáveis quanto assustadores. O que essas pessoas realmente queriam? Quais eram suas verdadeiras intenções? A verdade pode estar lá fora, mas será que algum dia a descobriremos? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos misteriosos. E lembre-se, nem sempre os olhos veem tudo, mas as câmeras sempre captam algo a mais. I am leaving, think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call